Aquela resenha diferente sobre o mundo da bola e o rádio. Os bastidores, as histórias engraçadas, as curiosidades e as memórias de Mário Lima, o amigo da galera, com Rafael Matos. Olá pessoal que nos acompanha aqui pela Rádio Cidade em Dia, também em nossas redes sociais ou em FM, no 89.1 FM. Começando mais um podcast, o Amigo da Galera. Eu sou Rafael Matos, aqui comigo Mário Lima, o amigo da galera. Sou eu. Mário, tudo bem? Sou eu. Tudo certo? Prazer estar aqui de novo para contar histórias, né? Sem dúvida nenhuma, e eu convido você que está Algumas aí enfeitadas, né? Histórias, histórias. Mas a gente mistura, né? Exatamente. Mas todas elas têm a verdade. Tem um fundinho de quê ali, né? Todas elas são verdadeiras, foram pontuais e aconteceram comigo e com outros parceiros. Mas a gente dá um brilhozinho às vezes assim, né? Faz uma piadinha no meio, né? Claro, senão também a gente mudava o nome para Amigo do Pescador, né? Amigo do Pescador. Não, mas não é, Amigo da Galera. Bom, pessoal, lembrando, né, convidando todo mundo a já dar um like no nosso vídeo, quem está acompanhando pelo YouTube, se inscreve no canal aí da Rádio Cidade em Dia e assim você vai sempre acompanhar as nossas atualizações, viu? Bom, nós tivemos o 2022, assim, uma série de personalidades nos deixaram. E sem dúvida nenhuma, talvez o brasileiro mais ilustre de todos os tempos, o brasileiro mais conhecido de todos os tempos, independente, e alguém que parou de jogar bola e 40 anos depois era lembrado, sempre foi lembrado por onde andava, uma imagem, todo mundo reconhecia, Pelé. Não tenha dúvida quem era aquela imagem daquela figura, né, Mário? Você não chegou a narrar nenhum jogo dele, mas esteve perto do Pelé, Mário? Alguma oportunidade assim conseguiu? Eu particularmente nunca gostaria muito de ter feito uma entrevista com o Pelé, não consegui. Como é que foi o Pelé e a tua convivência, né, nos campos aí? Chegou algum dia a estar próximo dele? Como é que foi? Foi raras ocasiões, até porque eu comecei no rádio quando o Pelé estava largando, né? E tinha largado, em termos de seleção já tinha parado. E depois ele foi lá para os Estados Unidos criar o futebol lá nos Estados Unidos, né? O soccer deles lá. Eu ainda na Rádio Sociedade tive a oportunidade de uma vez, pelo menos, né, que eu me lembro bem, de ter convivido com o Pelé no mesmo ambiente, que foi numa preparação da seleção brasileira, isso aí nos anos 80, acho que era preparativos ali para a Copa de 82, e no Plaza Internacional Hotel, onde ficavam as delegações, e a seleção, na verdade, estava na Toca da Raposa, né, fazendo trabalho lá. E o Pelé estava como comentarista da Rede Bandeirantes, junto com o Luciano do Vale. Que esse sim a gente conviveu bastante, né? E ali no hotel, a gente tinha um restaurante no hotel, tinha até uma boate no hotel, né? E ali a gente... Que era muito comum isso. Muito comum, E ali a gente conviveu durante 15 dias, mais ou menos, ali se cruzando e trocando algumas palavras, né? Mas esse foi o meu convívio com o Pelé. Meu convívio maior com o Pelé foi vê-lo jogar, né? Pela televisão, né? Que eu não tive oportunidade de ver o Pelé jogar também, né? Em campo. Assim, olho no olho, né? Olho no olho. Mas em campo, na TV já foi possível assistir, como a maioria de nós, né? Eu também só vi videotapes. Aí daí alguns, depois, aqueles amistosos que ele fez nos anos 80 e 90, aquilo eu cheguei a ver também pela TV, né? Os outros ali, Rivelino, aquele pessoal ali, eu peguei bem uma época ali, quando se fazia aquela Copa ali de Masters, as competições que o Luciano do Vale organizava, e eu era da Rede Bandeirantes na época, isso aí depois, né? E aí a gente transmitia aqueles jogos que eram no período de verão, né? E a gente tinha jogos aí contra a Itália, contra aqueles times todos aí, né? Aí tinha Rivelino, tinha aquele pessoal todo que já tinha aqueles heróis de 70, né? Acho que o Edu jogava naquele time também, aquele ponto esquerdo que era do Santos, enfim, o Rivelino era a grande atração, né? Aí a seleção da Argentina com Berta, Babiton, Brindisi, aquelas grandes seleções da Argentina também. Mas o Pelé realmente foram poucas oportunidades que eu tive de cruzar com ele, trocar algumas palavras com ele, quando ele estava na crônica esportiva. Mas assim... ele era um cara especialmente atencioso com todo mundo. Pois eu ia dizer, você conviveu assim, nesse ambiente com muitos outros membros de mídia, mas assim, ele não, apesar de, como eu abri aqui, né, é sem dúvida o brasileiro mais ilustre,
tem dúvida nenhuma, o maior jogador de futebol da história. E aí todo mundo pode dizer assim, é outro tempo, é outra época. Não tem pra bater, né? Não tem pra bater. Mas ele não tinha aquele quê de estrelismo que talvez uma figura como ele hoje teria, assim. Era diferente, né? Diferenciado. E eu acho que ele é lembrado também por isso, por esse comportamento também de ter essa atenção com as pessoas. Ele não tinha nem necessidade de trabalhar com o Luciano do Vale como comentarista. Não. E depois da própria Globo, não. Essa história de comentarista começou com a Bandeirantes, com o Luciano do Vale, né? O consórcio Luque Bandeirantes, né? Que foi uma revolução na televisão brasileira nos anos 80. Eles criaram o voleibol, o basquete, tudo, quer dizer, popularizaram, né? Aqueles confrontos ali com Desafio Brasil-Cuba no feminino, Desafio Brasil-Estados Unidos, que não eram competições oficiais. Eu me lembro de ter transmitido também naquela época, mas aí eu já estava na rádio, uma época um pouquinho mais à frente, uma competição mundial que houve de voleibol, criada pelo Luciano do Vale, e disputada aqui no Brasil, no São Paulo e no Rio, aquela seleção de Montanari, Renan, William, aqueles Bernard. caras. Saque nas estrelas aqui. Exato, Jornada nas estrelas. Então eram dois times aqui do Brasil, o Bradesco Atlântico, do Rio de Janeiro, né, que tinha o Bernard, né, Bernardinho, aqueles caras todos, e a Pirelli, que era o time de São Paulo. E tu está falando do vôlei e o próprio basquete também, né? E nessa competição, esse foi chamado de Mundialito de Vôlei de Interclubes. Aí tinha dois times de fora. Um era o Mladost Monter de Zagreb, Jugoslávia, então, na época, né? E o outro Santal Parma da Itália. Eram os 4 times, né? E a Pirelli foi campeã daquela competição. E ali, então, o Luciano do Vale convidou depois o Pelé para participar dessas missões. Não do vôlei, mas do futebol, né? Principalmente dos jogos da seleção brasileira. E o Pelé virou comentarista ali, né? E o Luciano talvez renda um outro podcast aqui, porque também, o que eu falei, assim como ele ajudou a promover esses esportes, eu também lembro do basquete, né? Que ele também fez uma grande promoção. Hortência, Paula, o Oscar Schmidt, aquele time ali, enfim. Mas aí o Pelé... Oscar, que é bom que se diga, né? Que é o Pelé do basquete, né? É o Pelé do basquete também. E que nunca quis ir jogar nos Estados Unidos, porque ele tinha condições, né? Foi convidado diversas vezes na Liga Primeira lá dos Estados Unidos. E ele sempre preferiu ficar aqui, né? Mas como você disse, né, o Pelé não precisava estar ali de comentarista no jogo. Essa semana aqui no programa do Dante, no Seleção da Noite, também ele ouviu o responsável pelo museu lá na cidade onde ele nasceu. E aí uma conversa dizendo que, olha aí, o Pelé ia aí nessa cidade de Três Corações, né? Eu esqueci o nome de quem cuida lá do museu, mas ele muito lúcido, dizendo assim, olha, o pessoal cobrava essa história do Pelé também vir aqui, mas ele não tinha como vir aqui. Porque, na verdade, o Pelé era um cidadão do mundo. Certo. Um sujeito extremamente ocupado. Era aquele cara que acordava de manhã em Nova York e ia almoçar em Londres, porque tinha 2 compromissos naquele dia. No mesmo dia. E então, assim, cobrar dele também, isso era demais. Mas, ao mesmo tempo, ele deu atenção para Três Corações, sempre lembrou de Três Corações. Então, ele... E botou Três Corações no mapa do mundo, né? E aí a gente pensando nisso, assim, entender que um cidadão como o Pelé, celebridade mundial, requisitado para todo lado, ainda conseguir dar tempo para onde ele estava, ele dava atenção para as pessoas, né? Isso era fato. Mas esse episódio dessa estada nossa lá em Belo Horizonte, tem um monte de histórias, né? Tem um monte de histórias. Teve um jogo lá que você estava transmitindo em Belo Horizonte que ele estava pela Bandeirantes, né? Sim, vários, né? Sim. Vários. Aí foram vários jogos. Preparação da seleção brasileira, eu fiz quase todos os jogos amistosos aqui no Brasil, fui eu que fiz pela Rádio Sociedade. Isso na Copa, antes da Copa de 82, né? De 82. E eles estavam praticamente todos, né? Porque ali não havia a exclusividade da Globo, né? A Bandeirantes fazia os jogos todos também, né? E aí esse pessoal... Nesse Hotel Praza Internacional, que tem até hoje lá em Belo Horizonte, aí tinha um cara lá no hotel, que era o gerente do hotel, que nós apelidamos de Zico. Porque o cara era um sósia do Zico. E esse Zico era um cara maravilhoso. Tinha uma boate lá nas dependências do hotel, tinha um restaurante maravilhoso. E aí apareceu um cara lá. O cara se hospedou no hotel e ele era gerente de uma unidade da Caixa. E eu acho que ele tinha separado da mulher, tinha sido corrido de casa, sei lá, alguma coisa assim. E aí ele se hospedou no hotel dizendo que tinha acertado na loteria esportiva daquela semana.
Tava com o bolso cheio. Tava com o bolso cheio. Então, é uma mordomia geral. Aí descobriu o pessoal da imprensa, se misturou com o pessoal da imprensa. Era uma orgia etílica, assim, muito louca lá, né? E depois a gente veio a saber, anos depois, que não era nada daqui, não tinha acertado, deu um cambão no hotel lá, pô. E pois nesse hotel, então, se convivia com o pessoal do Recife, o pessoal de Porto Alegre, eu acho que era o Darcy Filho que estava lá, e nós da Bahia, as rádios todas da Bahia, e tinham muitos repórteres, sabe? Menos narradores. Os narradores, normalmente, das rádios vinham no dia do jogo, né? Não era o nosso caso. Nós estávamos lá fazendo toda a programação de lá, porque nós éramos uma das rádios qualificadas para a Copa do Mundo. E uma noite, cara, depois de uma tragaiada, todo mundo lá, os caras promoveram um evento, o pessoal da imprensa, todo mundo bebeu pra caramba. O suposto vencedor da loteria pagando? Não, aí já não. Já não. Já tinha dado Já tinha descoberto? Não tinha descoberto. Ah, não tinha descoberto. Ele estava ausente, sabe? Eu acho que tinha viajado para o Rio, sei lá, alguma coisa assim. Aí teve esse evento lá, o hotel ofereceu um jantar para todo mundo lá, e aí fui lá para o meu quarto, junto com o meu repórter lá, estava hospedado lá, e no quarto lá estava o pessoal da rádio de Pernambuco, né? Roberto Queiroz, que está narrando até hoje também, um grande locutor lá do... E aí eu abri, aí alguém bateu na porta do nosso quarto e eu abri, mas não tinha ninguém, sabe? Só tava uma fumaceira no 7º andar. E eu achei que tava pegando fogo, então. Avisei o Roberto Queiroz e os caras, tudo, né, pelo telefone inteiro, correu, vamos descer, cara, tá pegando fogo o hotel, e eles estavam no mesmo andar, aí descemos correndo todo mundo, uns de cueca, outros de novo. E aí, eu disse, puxa, mas não tocou alarme nem nada, Aí encontramos um funcionário do hotel que estava correndo lá dentro também. Eu digo, o que está acontecendo? Tá pegando fogo? Não, é que estão detetizando os corredores, cara. Mas o susto foi grande. Um susto grande nesse hotel, que estavam lá por alguns dias para ficar nessa cobertura. Porque a... Não, 30 dias. 30 dias. A preparação da seleção foi toda lá. E porque também tinha, além da preparação... E tinha o Campeonato Brasileiro rolando. Ah, certo. E isso já tinha, a seleção já estava classificada para a Copa. Isso é o pré-Copa ou era eliminatórias? Porque eliminatórias naquela época também era diferente, né, Mário? Reunia o grupo e fazia um torneiozinho ali de eliminatórias, né? Não, ali já estava... Já estava classificado, era preparatório para a Copa mesmo. Ali já... Não, ali não era. O pré-Copa, acho que já tinha sido abolido já. Já era aqueles jogos assim, vai e volta. Né? Não. Era o, mas enfim. A eliminatória de 82 ainda era aquele esquema de grupo de 3, 4... Mas aí não é relevante, porque ali, ali já estava na finaleira. Né? Uhum. Esses 30 dias foi a preparação do Brasil lá na Toca, que era... Toca da Raposa. Que era referência, né? Que era do CT referência na época, né? Nacional. Então, dali, a sequência seria a Espanha. Sim. Aí teve depois alguns amistosos, 2 ou 3 ainda, acho que teve a inauguração do estádio Parque do Sabiá ainda, nesse meio tempo. Não foi durante essa preparação esse amistoso contra a Irlanda, se não estou equivocado. Eu narrei esse jogo lá no... Parque do Sabiá, o de Goiânia, né? Uberlândia. Não, Uberlândia. É o Triângulo Mineiro. O Goiânia é o Serra Dourada. Então, aquele foi um episódio que eu convivi mais com o Pelé, né? Assim, alguns dias. Claro que ele na dele e eu na minha, porque a gente também não... A gente tinha a descrição, né? De muito embora ser um cara super acessível, a gente também não tinha essa... Sabe, esse negócio de ficar grudado no cara, né? Perturbando a vida do cara, porque o cara ali estava sendo nosso colega, né? Uhum. Entende? Uhum. Então, o que para nós foi uma grande honra, né? Uma grande honra ter o Pelé. Mas claro que 30 dias num hotel tem muito mais história, né? É um saco, né, cara? É um saco. Não, e principalmente pro narrador, né, cara? Porque o repórter ele tinha atividade diária lá no CT, né? Que naquele tempo os repórteres ficavam lá no local dos treinamentos, né? Que hoje é uma coisa impossível, né? Hoje tem 5 minutinhos para tu pegar as notícias, tu não consegue mais, né? Na época, na época, a Federação Mineira e a CBF colocavam um ônibus todos os dias no hotel à disposição da imprensa para ir para o CT, que é a loja, né? E trazia de volta para o hotel, né? Isso hoje é inimaginável, né? E o Mário, essa proximidade... E o narrador ficava lá na cidade. Lá. Às vezes eu ia ver um treino, de vez em quando. De vez em quando ia, né? Mas, ô Mário, essa questão que você está dizendo assim, a CBF dava um ônibus, porque hoje o que parece,
que os clubes, assim, eles não querem que o repórter fusse, né? Não. Eles não querem que o repórter fusse. O repórter é inimigo. E o trabalho da reportagem é fuçar. Sim, claro. Mas assim, eles acham que o cara quer fuçar para fazer mal. Quer não. criar onda. Não. O cara quer fuçar para descobrir notícia. Informação. Sim. Né? E levar aquilo pro torcedor que é verdade. Então naquela época, veja só, o repórter estava lá perto e estava lá trabalhando e fuçando. E não tinha esse afastamento que hoje... Tinha entrevista todos os dias. E entrevistava quem queria, né? Quem queria. Não era um lá que eles escolhem para botar, né? Não, entrevistava dentro do campo, né? Saída do jogo, entrada do jogo, né? Claro que o tempo foi modificando, sei que aí apareceu muita reportagem, apareceu muita... Ultimamente tem uma situação das rádio webs aí que se qualificam, né? Se filiam às associações e tem direito, e é um jeito que eles têm de trabalhar também, porque estudaram para isso, né? Uhum. Então, mas só que são muitas, né? Hoje não tem mais como controlar. Você pega aí Mas não tem como controlar uma seleção, né? Vamos pegar os grandes clubes. Mas, assim, clubes menores não precisava estar tão fechado como estão hoje, né? Não. Eu vou citar um exemplo. Nós temos aqui em Criciúma, e a gente está falando para o mundo inteiro aqui, mas o nós aqui, né? Falar como é que nós fazemos aqui, como é que é o procedimento aqui, que é igual à maioria dos lugares, né? O repórter, ele é convidado aí no CT. Normalmente não vê o treino. Como é Porto Alegre, como é São Paulo, como é o Rio. A assessoria de imprensa determina o dia que alguém vai dar entrevista em coletiva, né? Que eu espero que continue tendo, pelo menos isso, né? Não só a gravação do assessor de imprensa passar para as rádios. Isso aí eu acho que no dia a dia tem que ser assim, né? Tudo bem. Mas à época, tu assistia o treino, tu que eu digo é o repórter, né? Ele ia lá com o gravador dele, que normalmente era pouca coisa ao vivo, né? E fazia entrevista com quem se dispusesse a falar, né? E tinha o treinador. Às vezes o treinador dava para 4, 5 repórteres separados. Separado. Isso, Mário, para mim isso foi... E nos jogos, inclusive. Isso foi até, para mim foi até o ano 2000. Eu trabalhei diretamente com isso. Um pouco depois disso ainda, com outros colegas, eu acompanhei que acontecia isso. Mas então, assim, de uns 15 anos para cá, né? É esse isolamento, esse fechamento que culminou com a pandemia de não poder ir lá fazer, então vinha essa assessoria mandar o conteúdo gravado para mandar a pergunta, mas assim, clube grande, como você disse, que tem muita cobertura, tem muitas rádios web, muitos jornalistas independentes, é uma situação que, claro, tem que organizar, tem que regrar. Não tem como. Mas os clubes menores... que tem lá 3, 4 rádios cobrindo, como é o caso do Criciúma aqui, aí precisa estar mais aberto, né? Por exemplo, Porto Alegre, como é que é o mecanismo ali em Porto Alegre? Em Porto Alegre, os repórteres não vê o treino. Não vê o treino mais hoje? Principalmente quando não é o treino, as finaleiras, né? Sim. Aí é liberado para eles assistir o treino nos últimos 10 minutos, quando não é mais treino, é só o toque de bola. Para desintoxicar ali, aquela coisa toda. E aí as entrevistas são... coletivas, só as coletivas. São as coletivas que são combinadas com os repórteres, com a assessoria de imprensa. Os repórteres lá, até o outro dia era assim, né? Chamava a assessoria de imprensa, ali eu, tu, o Fabrício, um de cada veículo, né? Quem é que eles queriam entrevistar, né? E a assessoria às vezes determinava, hoje vai ser o fulano, né? Hoje vai ser o ciclano, mas também o treinamento aquele para formar a equipe mesmo, o pessoal não vê mais também. E aqui também, né? É uma mudança assim radical na cobertura que limita, né, muito do nosso trabalho, né? Mas na verdade é o seguinte, né, cara? É muita gente também, né? É muita gente. Então não tem como ficar 20 repórteres lá no campo vendo o treino, né? E 20 repórteres entrar para cada um entrevistar quem quiser, né? Não tem mais como. Não tem. Assim, não. Como a gente disse, os grandes têm regramento, mas os pequenos eu acho que daria para ter um pouquinho mais, né? Ser um pouco mais aberto, né? Ser mais tranquilo esse relacionamento assim com a mídia. Por exemplo, porque é a mídia que promove o jogo, não adianta, é a mídia que faz a promoção de um jogo, é a mídia que promove o movimento do clube, que cria a expectativa no torcedor de assistir uma partida, não é? Não, acho que essa relação é que precisa ser entendida, né? Tem uma história assim, que aconteceu recentemente, eu estava na Rádio Guaíba ainda, e enquanto eu estava na Rádio Guaíba, o João Afonso, que é aqui de Criciúma,
Acho que foi da escolinha aqui, foi do São Bento aqui, foi do Genoma Colorado aqui, com os meus filhos aí, que era um projeto que tinha, do Inter. Ele foi para o Rio Grande do Sul, foi para o Novo Hamburgo e foi adquirido pelo Inter. E ficou na base do Inter lá 1 ano e meio, por aí mais ou menos. E aí de repente ele foi guindado assim, para ficar... Eu até transmiti o jogo no qual o Santa Cruz ainda estava na primeira divisão do Recife. O jogo foi lá em Caxias, estava em obras do Beira-Rio, né? E ele jogou no lugar do Ayrton, entrou no segundo tempo e foi considerado o melhor em campo nos 30 e poucos minutos que jogou, né? E aí imediatamente já trocou de patamar lá no Inter, aquela coisa toda, e aí ele e o meu filho ele queria me visitar lá na rádio. E ele chegou justamente na hora que nós estávamos com o programa no ar, o debate do meio-dia lá. E aí deu intervalo ali, né? Aí o Rec, que era apresentador, tu pode dar uma entrevista aí pra nós, aí, pode participar do programa? Eu posso, sem problema. Né? E participou ali 20 minutos do programa, deu um rolo. Que não poderia ter feito aquilo. O assessor de imprensa ligou para o chefe de esporte, que era o Rec, né? Fez uma descompostura com o Rec, vocês não podem fazer isso, coisa e tal. Então fala com o Mário Lima aqui, porque... Aí eu disse, pô, cara... Conheço o guri lá de Criciúma. O cara veio aqui me visitar aqui na rádio, nós estamos com o programa no ar. Puxa vida, para ele é um baita negócio dar uma entrevista aqui, ele está subindo agora profissional. Não, mas não pode, tem que falar comigo. Eu digo, não, faz o que tu quiser. Aí o João Afonso pegou o telefone. Ele disse, eu quero falar com o João então. Né? Aí o João pegou, eu dou uma entrevista para quem eu quiser, para a hora que eu quiser. Ficou um climão, né? Mas o tipo de situação que... o que mal fez? Tava lá. Que mal fez? Foi fazer uma visita na rádio. Que mal fez? E é que tem umas assessorias de imprensa, sabe? E a gente tem bastante experiência nisso aí. Tem algumas experiências, tem bastante experiência. Tem muita gente que trabalhou no rádio como assessoria de imprensa hoje. Tem uma grande parte. E aí o cara tem uma visão quando está no rádio. Eu vi acontecer diversas vezes isso aí. Inclusive aqui atrás, aqui em Criciúma, um tempo aqui, né? Não, hoje não. Hoje a assessoria de imprensa do Criciúma é de uma educação, de uma fineza, né? E ele faz o que é possível, né? Imposto pela diretoria. E a gente entende isso, né? E teve uma época que, e ainda tem, cara, os caras saem de trás do computador ali como jornalista, ou do microfone como rádio e viram assessor de imprensa, eles se transformam, porque o clube impõe algumas regras que certamente não seria da vontade deles, né? Aí é um trabalho, né, profissional. Então tá desse jeito. Mas a gente vai levando, tá legal, lembrar dos belos tempos que tudo podia, né? Mas só pra essa história aí, eu me lembro uma vez, isso já é na época que eu tava na TV. Aqui no Criciúma, o Grêmio veio jogar com o Criciúma e o Macedo, aquele campeão do mundo pelo São Paulo, tava no Grêmio. Sim. E aí chegou no hotel, a gente foi fazer entrevista tava chegando o jogador e foi conversar com o Macedo. E aí eu digo que essas coisas assim... Na descida do ônibus tu consegue falar com alguém, né? Mas eu não consegui falar com ele porque o assessor veio e disse, não pode. A janela de entrevistas vai ser às 11h30. E aí eu olhei pro cara assim, meu amigo, 11h30? E é um colega teu, né? Um colega meu. 11h30, ele olhou pro meu microfone. Eu tava na RBS. 11h30, tu sabe que onde eu tenho que estar 11h30 da manhã? 11h30 eu tenho que estar lá em cima na televisão com isso aqui pronto pra botar no ar. Não, mas não pode. O Macedo, constrangido, olhou o jogador gosta da entrevista. Sim, o Macedo olhou pra mim e disse assim, posso fazer nada. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Aí eu olhei pro cara, mas ele tá aqui, rapaz, ele disse que ele pode falar. Não pode. É o tipo de situação de que, assim, o que mal ia fazer aquela entrevista, que não ia alterar a rotina de ninguém, não tava atrasando um café, ou não tava atrasando um embarque, porque eu compreendo, né, que tem coisas que tem horário, né, Mário? Pode. Mas assim, a gente não ia atrasar um almoço, um café, um embarque, nada. Era uma conversa pra dizer, olha, chegou o Grêmio na cidade. Daquilo que eu tô te dizendo, assim, que vai criando expectativa pra um jogo, né, vai ajudando a promover uma partida e essa relação precisa ser harmoniosa, né? Deixa eu dar uma mudada nessa prosa aqui, ó. Olha aqui, ó. O Internacional tinha 2 jogadores extraordinários saídos da base. Aloísio, que foi parar no Porto, em Portugal, jogou anos no Porto. Zagueiro, né? Champions e... Zagueirão, né? Zagueiro extraordinário, formava uma dupla com o Pinga. Maravilhosa, o Pinga. Tinha um treinador da seleção principal da Itália. E teve uma... Não sei se era Jogos Olímpicos. Era Jogos Olímpicos, eu acho.
Alguma coisa assim, não estou bem lembrado. E nesses Jogos Olímpicos, né, nesses Jogos estava o Ping e o Aloysio. 88. Jogos Olímpicos de Seul, que a base da seleção era o Inter. Era o Inter, exato. Tafarel jogou, foi vice-campeão, medalha de prata. Medalha de prata nessa Olimpíada. Exatamente. E terminado o jogo, nos jogos lá, a entrevista do treinador mas também o Brasil não tem como bater no Brasil. Esses zagueiros, eles são da seleção principal, né? Não, mas vão ter que ser, né? Pois o Aloysio e o Balalo, que era outra revelação do Inter, eu nos jogos que eu fazia pela Bandeirantes, eu chamava o Balalo com todo respeito, né? Eu chamava de Maradoninha, né? Que ele jogava com a 10, canhoto. Tinha um portezinho, né? Era parecido. E eram muito amigos, né? Porque aquela equipe do Internacional era muito unida, sabe? E aí vem a história dos carros de novo, né? Eles resolveram comprar um carro em sociedade, né? Os dois compraram um carro em sociedade. Um usava um dia, outro usava outro dia. Né? Aí um belo dia o Balalo bateu com o carro e foi comunicar ao Aloysio. Ô, negão, deu problema aí, cara. Bateram no nosso carro, né? Aí tu não mandou arrumar? Não, eles bateram na tua parte do carro, não na minha. Bom, o Balalo mora, eu acho que mora em Caxias, o Balalo, né? O rei das minhas homenagens, e o Aloysio mora lá em Porto Alegre. Né? E olha só, batendo na tua parte, não na minha. Pra quem, e pra quem tá chegando agora, eu quero lembrar que tem um episódio que conta a história aí de um carro comprado em sociedade, tá? Mas então dá uma olhada também na... Tem muitas, né? Tem muitas que vão ficar, mas vão ficar para outros episódios ainda, viu, Mário? Quem quiser, procura essa história nos episódios anteriores aí do carro que foi comprado em sociedade, tá? E aí, para fechar outra, para fechar de vez, eu quero fazer uma homenagem toda especial ao meu amigo Julião Prates Cunha, vice-prefeito de São Jerônimo, lá no Rio Grande do Sul. E o Julião era repórter da Rádio São Jerônimo, foi transmitir um jogo no Beira-Rio também, do Brasil e Chile. Brasil e Chile, amistoso. E no decorrer da partida, né, o Chile foi trocar, né? Foi mexer. Aí o narrador, aí o repórter, o Julião. Na verdade não foi o Julião é parte da história, ele era o outro repórter, eram dois repórteres. Aí o repórter, vai mexer o Chile. Aí o narrador, quem entra? Aí o repórter, um chileno. Aí o narrador foi fazer uma graça. E quem sai? O repórter, outro chileno. Ai. Olha, com essa história do troca-troca de um chileno por outro, na seleção chilena. Fica a dica para a nossa reportagem. Detalhe, né? Sai um chileno, entra um chileno na seleção do Chile. A gente vai encerrando mais um episódio aqui do nosso podcast Amigo da Galera, viu? Obrigado, Mário, mais uma vez aqui pelo compartilhar tuas histórias do esporte e dessa jornada no rádio jornalismo, no rádio esportivo, viu? Para você, nosso ouvinte e espectador, fica o convite, né? Sempre lembrando, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá um like aqui no nosso programa e compartilha também o podcast Amigo da Galera. A gente volta na próxima semana aqui na 89.1 FM e em nossas plataformas digitais. E um grande abraço e até mais. Tchau. Tchau. Aquela resenha diferente sobre o mundo da bola e o rádio. Os bastidores, as histórias engraçadas, as curiosidades e as memórias de Mário Lima, o amigo da galera com Rafael Matos.